Denúncias, debates, entrevistas, política. As coisas que interessam ao povo do Maranhão. Na apresentação livre e séria de quem tem o que dizer. Está entrando no ar o programa Mesa Redonda com Paulo Marinho. Você é o nosso convidado. Bom dia. Hoje eu vou começar o Mesa Redonda aqui no meio desse bosque. Ouvindo aqui essas folhas aqui dessas árvores cantarolando aqui nos meus ouvidos. E eu começo aqui nesse local porque esse bosque eu fiz ele. Essas árvores eu plantei e olha o resultado que eu estou colhendo, né? E eu vim fazer aqui, exatamente aqui, para mostrar para vocês o como é importante plantar árvores. O quanto uma árvore muda o ambiente onde a gente está. Esse local era um local de areia, inóspito, sem vida, e com o enterrar de algumas mudas de árvores, a gente conseguiu mudar esse lugar. A gente conseguiu dar para esse lugar vida, porque o vento veio, a sombra veio, os animais vieram, os pássaros vieram juntos e a beleza também vem junto. Então aqui fica uma sugestão para você que está agora me assistindo em casa. Se você tem um pequeno pedaço de chão, se você quer vida, se você quer que os seus filhos, seus netos possam, algum tempo, lá na frente, desfrutar da natureza, plante árvores. Nada como plantar árvores. Quando a gente planta árvores, a gente colhe isso que você está vendo aqui. Essa é a razão de hoje eu vim fazer o Mesa Redonda nesse lugar. Aqui é um bosque plantado por mim aqui em Caxias e eu espero que a cidade tenha muitos outros bosques. Eu espero que você que está agora em casa me assistindo, que você também plante árvores. Se você tem um quintal, planta lá um pé de manga, um pé de tamarindo, um pé de caju. Se você tem um terreninho, um sítio, planta um pé de goiaba, planta um pé de alguma fruta. Plante árvores. Quando você planta árvores, você colhe muitas coisas boas. Você colhe até paz, porque a natureza ela te traz também tranquilidade e muita paz. Olá, eu sou o Marcos, engenheiro agrônomo da Forte Jardim, e hoje vamos falar sobre plantio de árvores frutíferas. O primeiro passo é você limpar o terreno, tirar pedra, entulho, grama que tiver ali, mato. A gente tem que fazer uma limpeza desse terreno. Depois do terreno limpo, aí você já pode fazer a cova de plantio. A cova de plantio, em geral, você faz sempre o dobro do tamanho do torrão da planta. No caso, aqui a gente vai fazer um plantio de uma jabuticabeira que tem esse diâmetro. Então a gente vai abrir uma cova, o dobro dela. Então, vai ter que ser mais ou menos desse tamanho aqui. Então, depois de fazer a cova de plantio, a gente tem que adubar aquela terra que a gente tirou da cova, preparar ela para a gente colocar ela adubada já em volta da muda. Aqui a gente vai utilizar o forte condicionador de solos, que é matéria orgânica, que vai ajudar a deixar essa terra mais solta e segurar a umidade. A quantidade dele é uma média de 1 para 1. Então você tem aqui uma quantidade de terra, praticamente a mesma quantidade de condicionador. Então a gente vai igualar. O importante lembrar é que assim, uma planta bem plantada numa cova boa, bem preparada, ela vai conseguir desenvolver muito mais. Um outro produto que a gente vai utilizar é o Forte Plantio. Ele ajuda a corrigir a acidez do solo e já ajuda a adubar também. É um adubo para o plantio. Então ele vai preparar essa terra para ajudar no enraizamento e desenvolvimento dessa muda que a gente vai plantar.
A quantidade vem sempre marcada na embalagem, tá? De acordo com o tamanho da cova, a gente coloca uma quantidade. Agora a gente vai fazer uma mistura de todos os produtos, junto com a terra. E pronto. Aqui a terra está preparada para a gente fazer o plantio. A jabuticabeira também é uma planta que gosta de bastante água. E como a gente está numa chácara, não tem como você ficar molhando sempre. Todas as frutíferas, na verdade, no início do plantio, você tem que estar sempre molhando para você não perder essa muda. Então, para você garantir que vai ter água por mais tempo, a gente vai utilizar um produto que chama gel para plantio, que ele mantém a umidade ali do solo por mais tempo, para você não ter que ficar molhando tantas vezes. Então, depois de preparado o gel, a terra adubada, a gente vai colocar a terra adubada já preparada na altura da muda. A terra já misturada aqui e pronta. Para conferir se está bom, você vai pegar a muda aqui, ó, e vai ver, ó, ficou muito funda, coloca mais terra. Nunca pode plantar nem muito funda, nem muito rasa. O nível que está aqui a terra, o torrão da planta, vai ser o mesmo nível que você vai manter ela no solo. E vamos tirar ela do plástico. Ó, torrão perfeito, isso é muito importante também. Ó, ainda ficou funda. Vou colocar um pouquinho mais de terra. Ó, mesmo nível. Direitar aqui, ó, mesmo nível. Agora a gente vai colocar o Forte Gel para plantio. Quantidade de hidratação é uma tampinha de garrafa PET que dá umas 4 a 5 gramas por cada litro de água. Faz um gel que ele fica líquido, ó, você consegue virar ele no fundo da cova de plantio. O importante é que o gel ele faça uma forração no fundo da cova de plantio. Quando você colocar a muda, ele vai até subir um pouquinho nas laterais também, garantindo a umidade dessa planta. Coloca a muda aqui, ó, no meio, tá vendo? E agora a gente vai terminar de plantar com a terra aqui que a gente preparou. É importante também acomodar essa terra que tem em volta da planta, para não ficar solta também. Então você pode dar uma acomodada. A terra que sobrou, que é como você colocou o condicionador, ficou um volume maior, você pode estar colocando em volta dessa planta, melhorando esse solo, que ela vai acabar atingindo as raízes, vão conseguir chegar nesse solo depois. Então vamos deixar essa terra aqui em volta da muda. E para finalizar, depois do plantio você faz uma boa rega para garantir que aquele torrão da planta vai estar úmido, aquela terra ao redor também, e isso ajuda também ao adubo começar a ativar e ajudar no enraizamento dela. Espera a terra puxar um pouco da água, depois molha de novo, até garantir um bom molhamento para a água chegar até no fundo. Às vezes a gente molha só por cima, em cima molhou,
mas embaixo continuou seco. Claro que o gel vai estar lá ajudando no fundo da cova, mas é importante também molhar essa molhada para acomodar também o solo novamente. Para não ficar esse solo exposto também, você pode estar cobrindo com palha seca, grama que você corta, ou até folhas secas mesmo. Aqui a gente tem fácil folhas, a gente vai cobrir um pouquinho esse solo para não ficar tão exposto, para não ficar tão seco. Bom, esse foi o vídeo sobre plantio de árvores frutíferas. Espero que vocês tenham gostado e vão acompanhar depois o desenvolvimento dessa planta até essa jabuticabeira produzir fruta aí. Muito obrigado pela atenção, curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima. Uma coisa que tem deixado a gente muito preocupado em Caxias é a questão da segurança. A gente sabe o quanto a Polícia Militar tem procurado fazer o trabalho dela. E a gente sabe que a polícia em Caxias hoje não tem mais o efetivo que tinha alguns anos atrás. Muitos policiais se aposentaram e o efetivo não foi reposto em números que permitam cuidar de uma região tão grande como é a nossa região. Já que a Polícia de Caxias ela também atende a outras cidades grandes, como Coelho Neto, Codó e outras cidades aqui próximas. Mas é preocupante a gente ver e constatar como tem avançado a questão dos assaltos, a questão da bandidagem, a questão do tráfico de drogas. A gente, cada dia que passa, a gente vê mais meninos viciados aqui em Caxias. Isso nos preocupa muito. E eu acho que é uma preocupação que todos nós devemos ter. Eu sei que quando você não tem em sua casa um problema com um drogado, ou quando você não tem nenhum drogado na família, você não sabe o quanto é difícil conviver com essa situação da droga. Mas não há droga sem o traficante, sem a pessoa que vende a droga. O jovem sai de casa para comprar droga porque ele tem aonde comprar droga. Então não adianta apenas repreender ou procurar tratar o drogado. Tem que evitar a venda da droga. Tem que diminuir, tem que acabar, tem que extinguir, tem que prender os traficantes que estão hoje instalados aqui na nossa região e aqui na nossa cidade. É preocupante. Muitos assaltos, pequenos assaltos. Semana passada nós mostramos na televisão, por exemplo, uma dupla de garotos assaltando de moto. Você está sentado na porta de casa, um sujeito para, desce da moto, ele bota uma arma ou uma faca, ele leva o seu celular e fica por isso mesmo às vezes. E esse celular vai parar lá na boca de fumo. Só que a gente tem que ter cuidado, porque o cara da boca de fumo, ele vende o celular para alguém. Então não compre celular usado sem procedência. Porque quando você compra um aparelho celular usado sem procedência, ele foi furtado de alguém. E se é um objeto furtado, com certeza não lhe trará nenhum benefício. Então fica aqui agora essa minha preocupação com o aumento da criminalidade, que é fruto de várias coisas. É fruto da desigualdade social, é fruto da falta de emprego que graça no país todo, e principalmente aqui em Caxias. É fruto do desequilíbrio familiar, é fruto da escola, que precisa cada vez mais educar o jovem no sentido de que ele não possa e não deva consumir droga. Enfim, são vários os fatores que contribuem para essa realidade. E o nosso papel aqui é falar sobre isso, é despertar as pessoas para o problema e, naquilo que a gente puder contribuir, procurar ajudar para que a gente possa enfrentar, assim como eu estou falando aqui, de frente, essa realidade que é triste, mas tem jeito. Quando eu fui prefeito, eu acabei com as gangues que tinha aqui na cidade, porque eu enfrentei elas de frente, eu fui para a linha de frente e eu combati, fiz o bom combate e a gente teve sucesso. Eu espero que a gente tenha sucesso também, evitando que a nossa cidade se transforme numa cidade de jovens drogados e viciados, de zumbis,
Quando eu chego ali à noite na Praça da Matriz, eu fico triste em ver como a cidade está acolhendo de volta aqueles zumbis que a gente não tinha aqui mais. Estão voltando e a gente precisa olhar para isso. Ainda há pouco eu estava falando da questão das drogas. Mas a gente não pode dissociar a droga da questão da educação. Criança educada, criança que estuda, criança ocupada com os estudos, com certeza nunca jamais será um usuário de droga. A educação é o grande caminho. E uma cidade, ela muda a sua vida e suas realidades quando a educação é ofertada com qualidade. E a educação de qualidade, ela deve começar, na minha opinião, na creche. A creche é a porta de entrada para uma boa educação. Eu me recordo, tanto quando eu fui prefeito, principalmente quando a Márcia foi prefeita, ela tinha uma preocupação muito grande com as crianças. E ela cuidou muito das crianças nas creches. E as crianças que frequentaram as creches da prefeitura naquele tempo, hoje com certeza são crianças muito diferenciadas. Por quê? Porque elas já saíram da creche alfabetizadas, sabendo ler, escrever e contar. Imagina uma criança de 5 anos chegando na escola de 1º grau, já sabendo ler, escrever e as 4 operações. Assim eram as nossas creches. Então, a creche ela é fundamental, porque é lá que a criança adquire a sua base na educação. É por lá que a criança começa a ter gosto pelo estudo, a gostar de estudar, a gostar de ler, a gostar de escrever, a gostar de frequentar a escola. E aí, começando bem, vai bem até o final. Portanto, enfatizar a importância da educação é sempre uma obrigação nossa aqui na televisão e aqui no Mesa Redonda. Todas as vezes que eu posso, todas as vezes que eu falo, que eu tenho a oportunidade de falar na educação, eu falo. Primeiro porque eu comecei a minha vida como professor, dando aula. E eu sei que o professor, ele é a mola mestra do processo da educação. Quando tem um bom professor, uma escola de qualidade é importante, é muito importante, mas mais importante é um professor com qualidade. Um professor que tenha didática, um professor que tenha conteúdo, um professor que goste de ensinar e de educar. Porque não basta ter uma sala de aula com ar-condicionado, de luxo, livros muito bons na biblioteca, computadores, se não tiver o mestre, se não tiver o professor, se não tiver a pessoa com a capacidade de ministrar a aula e de levar o saber e o conhecimento para a criança. Quando eu me formei, eu ganhei uma bolsa de estudos e eu fui estudar no Japão. E no Japão eu tive uma educação muito boa. Eu fui estudar numa universidade que era a Universidade de Sofia, que é a Universidade Jesuíta do Japão. E lá a gente teve muitos contatos com escolas japonesas. E daí a gente entendeu como é e o porquê do povo japonês ser um povo tão educado, um povo tão distinto e um povo tão desenvolvido. E eu escolhi essa matéria agora, esse vídeo que você vai assistir, sobre como funciona a educação naquele país tão distante, mas de povo tão educado e tão sábio. Com seus chapeuzinhos característicos, os estudantes podem ir caminhando em direção à escola, que normalmente fica perto de casa. Os índices de criminalidade são baixíssimos e crianças com 6 anos já têm essa rotina. Mas como é Japão, tinha que haver tecnologia. Na sala de aula, as mochilas ficam guardadinhas e pendurado nelas, repare, tem um cartão. Na hora da saída, o carinho de sempre com o material. E mesmo na pressa, ninguém esquece de encostar o tal cartão nessa placa. Funciona como um ponto eletrônico que envia um aviso aos pais por mensagem de celular. Chega assim, o nome da criança e a hora em que ela entrou ou saiu do prédio. Com 3 filhos, a senhora Matsumura aprova esse controle. É importante que eles possam andar sozinhos para a escola, ela diz. Aos poucos, vão ganhando confiança para ir mais longe. Nem toda a escola possui o sistema. Nesta, no subúrbio da capital japonesa, está implantado há 4 anos.
O diretor conta que os pais ficaram mais tranquilos e como junto das mensagens vai uma propaganda, ninguém paga pelo serviço. Mas quando toda a tecnologia, quando todo o sistema de vigilância e proteção às crianças não são suficientes e um menino como Ryoma, de 9 anos, se vê em risco na rua, ele tem mais uma arma. Dozo Ryoma. Pequeno, porém estridente, também fica preso à mochila. As crianças aprendem que só devem acionar o alarme se desconfiarem de alguém. Pergunto para elas se eu seria um suspeito. O menino me olha e diz, provavelmente não. Pronto, fiz novos amigos e me livrei da buzina. E a gente estava falando de educação e eu quero voltar a falar de sistema educacional no mundo. Como é que a educação funciona nos outros países? Como é que é importante educar as crianças e transformá-las em futuros cientistas, em futuros profissionais que vão impulsionar a vida do país, da cidade e do povo onde eles estão. É fundamental que a gente entenda isso, que o processo educacional ele é dinâmico e por ser dinâmico ele acaba contribuindo para mudar realidades. Quando as pessoas andam, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, no sul do Brasil, eles começam a se questionar, poxa vida, por que que aqui é tão desenvolvido e o Maranhão é tão subdesenvolvido? Por que que aqui as crianças todas estão na escola e no Maranhão nós temos uma evasão escolar imensa? Pois é, isso são realidades. Tudo isso é fruto de gestões descompromissadas com a educação. Os sistemas educacionais, eles são relevantes para mudar realidades. Sem educação de qualidade não se muda a realidade. E daí a necessidade que a gente tem de ter sistemas educacionais que possam servir para transformar vidas, meios, pessoas e crianças e até mesmo escolas. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora mostra como funcionam os sistemas educacionais no mundo. Enquanto o Brasil ainda luta para estabelecer um sistema educacional de qualidade, alguns países já possuem métodos comprovadamente eficazes para produzir cidadãos conscientes e bem educados. Nações como a do Canadá, Coreia do Sul, Finlândia e Japão já têm apresentado resultados cada vez mais impressionantes. O reflexo disso são adultos mais qualificados e preparados para enfrentar o mercado de trabalho e os desafios da vida. Mas o que a educação desses países tem de tão diferente? Seja bem-vindo ao A Duvido. Enquanto o Brasil patina em reformas educacionais polêmicas, gerando revolta ao anunciar cortes de matérias consideradas fundamentais, vamos conhecer exemplos de algumas nações com reconhecido êxito nesses campos. Não é surpresa que o Canadá faça parte dessa lista. Afinal, estamos falando de um país que figura frequentemente o ranking dos maiores IDH do mundo. Este estudo avalia o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede aspectos como riqueza, alfabetização e educação. Para alcançar tal posto, foi necessário investir em um sistema educacional maduro e funcional. Lá, o ensino é descentralizado, ou seja, não é responsabilidade do governo federal, mas sim de cada província. As escolas canadenses se diferenciam por não adotarem apenas matérias exatas. Investe-se bastante em disciplinas relacionadas ao campo das humanas, como cidadania e a criatividade. O objetivo é criar cidadãos com um senso crítico apurado, o que tem dado bons resultados a longo prazo. Um grande diferencial do sistema de ensino da Coreia do Sul é que seu principal investimento não é focado no ensino superior, mas massivamente no ensino fundamental, se estendendo para o médio.
Dessa forma, conseguiram a erradicação do analfabetismo e altos índices de aprovação em universidades mundo afora. Quanto às disciplinas, além do quadro básico, oferecem educação moral, música, artes, tecnologia e ciências domésticas. Outro fator importante é que por lá os professores têm grande prestígio e recebem ótimos salários. A Finlândia também tem sido referência em diversos aspectos. Para começar, o país nórdico não obriga os alunos a cursarem vários anos de ensino básico. Ao todo, são 9 anos de ensino fundamental, que podem ser acrescidos de mais um ano extra, caso necessário. Depois disso, o nível secundário é opcional, mas fortemente incentivado pelo Ministério da Educação e Cultura. Os finlandeses também valorizam bastante os professores, dando autonomia no desenvolvimento das aulas e disciplinas. Lá, os mestres podem escolher a hora certa para ensinar determinado tema para seus alunos. Além de material escolar, os estudantes também têm direito a refeições e transportes custeados pelo governo. O que faz com que, ao contrário do Brasil, a grande maioria dos alunos estude em escolas públicas por opção. Assim como no Canadá, a educação do Japão tem um perfil descentralizador. As autoridades locais decidem os orçamentos, programas educacionais e até mesmo as disciplinas e métodos adotados. O Ministério da Educação apenas acompanha as decisões tomadas por cada distrito e as aprova. Entre as disciplinas obrigatórias, destacam-se educação moral, artes, artesanato, música e trabalho doméstico. Mas no caso do Japão, conhecido por sua rigidez, o tempo de estudo acaba por justificar um pouco de seu sucesso. Estamos falando de pelo menos 13 anos de estudo em tempo praticamente integral. Mas e o Brasil? Com cerca de 13 milhões de habitantes, o equivalente a 8% de analfabetos e quase 27% de analfabetos funcionais, o país ocupa a posição 75ª no ranking do IDH. Contrastado com esses países, fica claro que temos um longo caminho a percorrer. E aqui no meio dessas árvores aqui, nesse vento maravilhoso, a gente vai encerrar o Mesa Redonda de hoje. Desejando a você um final de semana maravilhoso, que você fique com Deus, fique em paz e até a próxima semana com a ajuda de Deus.